Oi, eu sou a Lola, esse é o Rainhas da Pechincha. No vídeo de hoje tem resenha de base. Se você gosta desse tipo de vídeo, já dá o like. E se não for inscrita no canal, já se inscreve, porque aqui tem muita resenha, muito vídeo legal, enfim, para não perder nada. A base que eu vou resenhar hoje é a Serum Foundation da The Ordinary. Essa base eu comprei online na Black Friday. O site deles estava com 30% de desconto, se não me engano, e eu fiz uma compra de skincare e já aproveitei e incluí este produto, porque muita gente me falou que era uma base ótima, porque era uma base leve. Eu disse, então vamos experimentar, é um excelente momento pra gente ver qual é que é da base da The Ordinary. Eu resolvi resenhar essa base porque quando eu comprei ela, eu achei pouquíssimas resenhas aqui no YouTube, não só no YouTube, como na internet de modo geral, o que dá uma dificultada, né? Porque quando a gente compra um produto online, é sempre bom a gente ver uma resenha antes, principalmente quando a resenha é em vídeo, se tratando de produto de pele. Então eu disse, então eu vou comprar e aí conforme for, eu mesma faço uma resenha para dar uma ajuda aí, caso você esteja pensando em comprar esta base. Então ela vem nessa caixinha, a embalagem dela é plástica, é assim. Eu gosto muito das embalagens da The Ordinary, eu acho que são embalagens minimalistas muito bonitas. Ela tem um pump, também de plástico. São 30 ml de produto. A base está disponível em 21 cores, com subtons diferentes e profundidade de cor diferente também, o que é muito legal. Lá no site deles tem um guia completo para ajudar na hora de escolher aquela cor que vai se adaptar melhor ao seu tom de pele. A minha é a 1.1N Fair Neutral, porque o meu subtom é mais pra neutro. Mesmo tendo 21 cores, com subtons diferentes, com profundidade de cor e com um método que é pra facilitar na hora de escolher, eu acho que eu não escolhi a cor exatamente certa pra minha pele. O que é uma coisa bem comum, já que eu tenho muita dificuldade de escolher base, muita mesmo, principalmente online, né? Porque, enfim, a gente fica sempre naquela dúvida. E olha que às vezes até comprando pessoalmente eu erro a cor. Primeiro vamos para as promessas, né? A base custa 6,70 euros, o que eu achei um preço bem legal, não é uma base cara. Ela não contém óleo na sua composição, é cruelty free e vegana. Promete cobertura média, acabamento natural, sensação leve, não acumular em linhas finas e ser semi-mate, ou seja, não é aquela base que vai ficar super mate no rosto, mas ao mesmo tempo não é aquela base que vai dar um glow. E aí, como eu disse, essa aqui é a Serum. Tem uma outra que promete ter um pouquinho mais de cobertura e ser mais cremosa. Essa aqui, ela é bem aquosa mesmo. Vou colocar mais perto para ver se vocês conseguem ouvir o barulho quando a gente faz uma chacoalhadinha na bisnaga. Ó, como sempre, quando a gente vai fazer resenha de base, um lado do rosto eu vou fazer com esponja e o outro lado eu vou fazer com um pincel. Mas antes, vamos aproximar aqui, dar um zoom para que vocês possam ver melhor ainda. Pronto, agora vamos chacoalhar, porque eles dizem que tem que chacoalhar muito bem antes de usar, então a gente vai dar aquela chacoalhada boa. Uma coisa que eu não falei é que ela tem fator de proteção 15, isso porque, de modo geral, as bases que são vendidas na União Europeia têm que ter fator de proteção. Então ela tem fator de proteção 15. Não sei se as bases que são vendidas no outro lado do oceano também tem esse fator de proteção, mas pelo menos essa minha aqui tem. A embalagem tem uma trava de segurança, então aqui ó, eu aperto, não dá pra apertar, né? Então eu vou destravar e vou botar aqui na mão pra vocês verem a textura. Ó, ela é bem líquida. Então, primeiro eu vou fazer a aplicação com o pincel. Então, ó, vou botar aqui no rosto e com este pincel, que é o que a gente sempre usa, que inclusive está sujo. Eu sempre fico em dúvida, porque assim, ó, ela tá exatamente da cor do meu pescoço. Então, eu sempre fico em dúvida da cor, sabe? Eu tenho muita dificuldade em escolher. Lembrando que, como sempre, eu já hidratei o rosto, meu rosto tá hidratado com os produtos que eu uso basicamente todos os dias. Quando eu faço resenha, eu não gosto de usar nenhum tipo de primer antes, né? Porque a gente tem que ver exatamente como é que a base fica no rosto, somente ela. Eu vou diminuir um pouco a luz para que a gente possa ver melhor. Então, ó, com a base, sem a base.
Dá pra ver, né? Dá pra ver que tem uma diferença. E assim, ela é uma base que eu espelhei com o pincel, super rápido, super fácil, não fica a mancha do pincel nela, não precisa ficar polindo muito pra que fique um acabamento bom. E assim, eu sigo vendo as minhas manchinhas, ou seja, tem uma cobertura, mas eu sigo vendo as manchinhas do meu rosto. Eu vou aproximar pra que vocês possam ver. Ó, então aqui ainda tem as minhas manchinhas, aqui os meus sinais. Então assim, dá pra ver que ela deu uma uniformizada na pele, mas ao mesmo tempo não cobriu manchas. Então ela tem uma cobertura média mesmo, né? De leve a média. Agora vamos para o outro lado pra gente aplicar com a esponja. Então vou sacudir de novo aqui. E vou botar a mesma quantidade de produto, basicamente, pra espalhar com a esponja. A esponja tá úmida e vamos lá. Normalmente, quando a base é muito líquida assim, ela não fica tão boa. Não é que ela não fica boa, é que a cobertura fica ainda mais leve com a esponja úmida, já que a tendência é ela absorver um pouco da base, né? Já que a base é bem líquida. Pronto, base aplicada com a esponja. E aí, o que eu sinto de diferente? Como eu falei antes, como a base é muito líquida, a esponja eu sinto que ela absorve um pouco de produto, então para igualar a cobertura, para ficar igual, eu tenho que passar um pouco mais de base. Mas assim, fica muito bonito com a esponja, assim como fica bonito com o pincel, tanto com um quanto com o outro, eu acho que é muito fácil de espalhar. Como eu disse, é uma base que a gente não precisa ficar trabalhando, polindo, enfim, porque eu tenho um pouco de preguiça de base assim, sabe? Não sei vocês, assim, mas tem algumas bases que tem que ficar fazendo, arrumando, né? E aí passa com o pincel, passa com a esponja, depois dá mais um acabamento. Já tenho preguiça, porque eu gosto de coisas práticas. Essa base realmente é uma base que logo ela já fica boa no rosto. Mas assim, como eu falei, é uma cobertura de leve a média. Ela mais uniformiza o tom do que realmente cobre coisas, né? Então assim, eu continuo vendo todas as minhas manchinhas, meus sinais, meu melasma, manchinha aqui de espinha. Tá tudo aqui, mas agora a cor do rosto está unificada. Então aqui tá ela, agora vamos fazer os testes de transferência pra gente ver o acabamento, se transfere, se não transfere e tudo mais. Como ela não é uma base que promete ser a prova d'água, a gente não vai fazer o teste da água, a gente vai fazer realmente o teste da transferência, porque ela promete ser semi-mate, né? Então vamos ver se ela transfere. Ó, ela fica aqui grudadinha, ó, o papel tá grudado, então, ou seja, não tá super mega master sequinho e dá uma transferida, ó. Dá pra ver ali que deu uma transferida, né? Veio aqui no nariz. Aqui no nariz provavelmente vai, né, transferir mais. Ó. O que já era de se esperar, porque ela promete um acabamento semi-mate, né? Um acabamento natural. Então, assim, dificilmente uma base que tem um acabamento mais semi-mate ou um acabamento mais glow não vai transferir. Mas quando eu boto a mão na pele, eu não sinto que a minha pele fica colando, sabe? Eu sinto que a pele tá confortável e também não sinto que tem uma base em cima da pele. Ela parece muito como ela realmente promete ser, dá uma sensação leve. Então, isso é muito positivo. Ela também promete não acumular, né? Ou pelo menos minimizar o acúmulo em linhas finas. Aqui eu tenho as minhas linhas abaixo dos olhos, né, nas olheiras, aqui, dá uma acumuladinha assim, e aqui também, eu sinto que o bigode chinês fica, não sei se um pouquinho mais marcado, mas é isso, ó, a pele fica muito bonita. Agora então eu vou terminar a maquiagem e já volto. Pronto, maquiagem concluída, e uma coisa que faltou dizer é o seguinte, ela constrói cobertura, tá? Claro que ela não vai construir cobertura até chegar numa cobertura alta, mas ela fica um pouquinho mais, dá uma cobertura um pouquinho maior quando a gente faz mais uma camada. Ela aceita mais uma camada tanto com a esponja quanto com o pincel. Aqui nessa parte aqui de baixo, onde eu tenho mais manchinhas de acne e tal, eu coloquei mais uma camada e assim, segue com um acabamento bonito, não pesa e fica direitinho no lugar, tudo certo, mas é isso, não fica uma cobertura alta, mas fica um pouquinho mais do que ela constrói com uma camada só.
Uma outra coisa pra gente ver é se a base oxida ou não. Isso é sempre indispensável pra gente saber, né? Até pra gente poder acertar direitinho o tom, porque não basta só ter 21 tons, em que a gente vai ver subtons e profundidades e tal, e a base oxidar, porque aí a gente vai ter que mudar um pouquinho o jeito como a gente escolhe ela. Então aqui eu tenho a base na minha mão, né? Que eu usei pra aplicar no rosto, então ela já tá aqui. Ela ainda tá um pouco úmida porque ainda sobrou mais produto. E aí eu vou colocar um pump aqui do lado pra gente ver se oxida ou não. Então aqui tem a base que eu acabei de aplicar e aqui a base que eu apliquei primeiro. Então ela oxida sim, oxida de 1 a 2 tons. Então é uma coisa pra gente levar em consideração na hora que for comprar, ó. Olha como ela muda, aqui ela tá mais escura do que aqui. Isso, inclusive, foi uma das coisas que eu levei em consideração na hora de comprar, de escolher o tom. O fato de que ela ia oxidar. Então, eu acho que se ela não oxidasse, eu ia escolher um tom a mais, né? Dentro dos neutros, mas um tom a mais. Então, eu acabei escolhendo um tom a menos, porque daí ela fica certinha na minha pele. Porque, como vocês viram, ela oxida e oxida muito rápido. Agora vamos ver como é que ela se comporta, né, aí depois de algumas horas. Agora são 5h08, e aí eu vou ficar pelo menos umas 6 horas com ela na pele para que vocês verem como é que ela fica ao longo do tempo. Lembrando que eu não selei, eu não passei pó em nenhuma parte do rosto, não vou passar pra gente ver aí como é que ela se comporta. Daqui a pouco a gente volta. Voltei 6 horas depois, já tô aqui desmontada, já tô sem batom, obviamente, já usei máscara, já comi, já fiz tudo que podia e não podia pra gente ver como é que a base fica depois de um tempo na pele. Então, como vocês podem ver, eu tô brilhando um pouco, né, aqui nessa parte onde normalmente eu tenho um pouco mais de oleosidade, nariz, testa, mas nada muito gritante. A pele segue sequinha, lembrando que aqui eu tô no inverno, então obviamente eu não vou ficar super mega oleosa, até porque minha pele não é super mega oleosa, ela é mista. Mas assim, é um acabamento de base que eu gosto, que eu acho confortável, que eu acho que fica bonito. Vou pegar um espelho aqui. Eu sinto que os meus poros estão um pouco mais marcados, mas é normal. E o nariz também tá brilhando um pouco. A base saiu um pouco aqui no queixo, um pouco ao redor dos lábios, mas nada muito demais. Ó, um pouco mais perto para vocês verem como ela ficou. Eu não retoquei absolutamente nada durante este tempo, dá pra ver que os poros aqui estão um pouco mais marcados. Saiu um pouco aqui, mas enfim, como eu disse, comi e usei máscara. Eu acho que é uma boa base pra quem tem a pele mais oleosa e não quer um acabamento tão sequinho, sabe? Que é um acabamento um pouco mais natural. Essa base proporciona isso. Ela realmente não marca muito linhas de expressão. Então, assim, eu acho que é uma base que cumpre tudo o que ela promete. Ela realmente tem uma cobertura média, de leve a média, né? Dá pra construir um pouquinho mais, mas não chega a ser alta. Ela tem um acabamento que é natural. Realmente tem uma sensação leve na pele, não pesa, a gente não sente que tá com base mesmo depois de tanto tempo. Ela não acumula nas linhas, realmente. E ela é semi-mate, porque ela não chega a ser um mate que fica muito seco e ao mesmo tempo é uma base que não chega a dar um glow na pele. Então temos aí a base. O que vocês acham? Gostaram? Eu gosto muito dessa base, eu acho que é uma excelente base, principalmente pro dia a dia, me agrada demais. Então é isso, se você ficou com vontade de comprar essa base da The Ordinary, comenta aqui embaixo pra mim, ou se você tem uma outra base que você quer muito que eu resenhe, comenta também. Não esquece de seguir a gente no Instagram, porque a gente mostra tudo lá antes, inclusive quando eu testei essa base, eu fiz primeiras impressões lá nos stories. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!